No último vídeo eu levei vocês pela última semana de revisões até o vestibular da Unicentro. E nesse vídeo eu prometi que eu ia falar sobre o vestibular, o que eu achei da prova, como que eu fui, e eu vou aproveitar também e falar um pouquinho sobre a Federal, que foi no domingo seguinte, que não deu tempo de eu conseguir gravar vlog ali, virou uma correria. Mas eu queria falar sobre essas provas com vocês, tendo em vista que eu prometi e também que vocês me acompanharam no processo, então nada mais justo que me acompanharem também no pós, né? Ficarem sabendo como que foi. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Oi, amigos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos começando mais um vídeo, não um estúdio vlog. E como eu falei, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os vestibulares que eu fiz nos últimos domingos, a Unicentro e a Federal do Paraná. Eu sou daqui do Paraná, eu moro em Guarapuava, na cidade da Unicentro mesmo, só para situar vocês, e eu sou vestibulanda de medicina. Bom, ao longo do ano, na verdade, eu já estava estudando focado para o segundo dia do Enem. Apesar de eu saber que eu ia fazer várias outras provas, a maioria daqui do Paraná, eu foquei meu ano em segundo dia do Enem. Então eu estudei muita matemática, muita física, nem tanto, mas também biologia e química. E aí, na última semana da Unicentro, como eu mostrei pra vocês no vlog, vou deixar linkado aqui pra vocês, eu tava estudando só as matérias que caem na Unicentro, porque o vestibular da Unicentro não cai todas as matérias. Eu acho que é o único que eu conheço que faz isso, mas eles têm, tipo, matérias que são comuns pra todas, que são português, literatura, redação e língua estrangeira. E aí, dependendo do curso que você quer, ele é encaixado em um grupo de cursos com 5 matérias. No caso de medicina, pega matemática, filosofia, sociologia, biologia e química. E foram essas matérias que eu estudei ao longo da semana. Eu priorizei bastante biologia e filosofia, e pelos meus conhecimentos de anos fazendo Unicentro, são as matérias que eu mais tenho dificuldade em relação à prova, porque também em matemática eu foquei o ano inteiro, né? Então, apesar de eu achar a prova de matemática da Unicentro um pouco difícil, eu estudei o ano inteiro matemática, então eu tava mais tranquila em relação a isso. Então, de fato, a semana ali foi estudando biologia, filosofia e obras literárias. E, de fato, eu organizei por feeling mesmo, tipo assim, o que eu conseguia fazer no dia eu estudava, tendo em vista essa priorização mesmo, mas foi realmente por feeling, assim, tinha dias que eu não conseguia estudar, porque a ansiedade começou a bater, né? Foi a primeira prova do ano. Mas assim, eu vou confessar pra vocês que eu tava nervosa, mas eu não tava tão nervosa assim como eu fiquei pro segundo domingo que foi da Federal. Eu tava muito mais nervosa pra Federal, sendo que era o segundo vestibular já. Não sei o que aconteceu, eu acho que também teve a questão de, tipo, eu já fazer muitos anos de prova da Unicentro, então, né? Não que eu nunca tinha feito Federal, mas eu já fiz muito mais vezes e já foquei muito mais na Unicentro. Assim, em relação à prova, eu saí de lá bem feliz em relação aos conteúdos, as coisas que caíram, como caíram. Eu vi que realmente eu tinha estudado aquilo ao longo dos meus anos de cursinho e também revisado a maioria naquela semana ali, pré-Unicentro. Então eu saí bem confiante, assim, sabe? E durante a prova mesmo eu tava, tipo, bem confiante. Óbvio que uma questão ou outra a gente fica meio, né? Na verdade, nenhuma questão a gente fica assim, nossa, é certeza que é isso, porque a nossa cabeça é ansiosa. Mas no geral, assim, eu me senti bem segura em relação ao que caiu, como caiu, sabe? E isso foi muito bom, foi um conforto, foi um abracinho, assim, em relação a, tipo, você tá estudando certo, sabe? Você tá estudando o que você precisa, as suas dificuldades e tudo mais. Eu também me senti mais confiante em relação à minha redação na Unicentro. A Unicentro sempre cobra dissertativo argumentativo, só que é dissertativo argumentativo de vestibular, né? Então eles não pedem a proposta de intervenção igual o Enem, o que muda algumas coisas, né, na elaboração da redação. E também tem 22 linhas como máximo. Então, assim, essas 8 linhas que faltam fazem muita diferença, vocês não têm noção. Mas eu me senti mais confiante, assim, sabe? De todos os anos que eu já fiz redação, essa redação foi a que eu achei que tá mais apta ali no que eu estudei em relação à redação de vestibular. A Unicentro sempre libera 3 temas de redação e você escolhe um pra fazer. Eu lembro que um foi sobre etarismo, o segundo eu não lembro o que era, e o terceiro, que foi o que eu fiz, foi sobre o impacto dos influenciadores digitais no comportamento dos jovens. Então, eu fiz sobre esse, não falei sobre mim, tá? Obviamente, eu achei um tema muito mais
fácil de argumentar, sabe? Mas assim, eu sempre tenho medo da redação do vestibular, porque de fato é bem diferente do Enem, como meu foco é sempre Enem, tipo, né, você fica meio, meu Deus, será que tô fazendo certo? Mas de fato eu tentei argumentar ali do jeito que eu sei que precisa ser feito. Então, vamos ver o que me espera nessa nota de redação. Em relação às matérias mesmo, eu achei que tava tranquila a prova até, assim, sabe? Em comparação com os anos passados, até matemática, que eu sempre achei matemática na Unicentro um pouco mais... Não é que ela é difícil, é que ela é uma matemática chata, é uma matemática linguagem matemática mesmo. Mas esse ano eu achei que tava bem diferente, tava bem mais fácil. Filosofia também, que sempre quando eles querem complicar a filosofia, eles complicam a filosofia. E eu achei que tava bem fazível, assim, sabe? Biologia também tava super fazível. Às vezes eles fazem umas questões de biologia um pouco mais, muito mais decoreba, sabe? E tinha uma ou outra de zoologia e tal, mas no geral tava bem assim, é o que você estuda mesmo, sabe? Eu gostei da prova desse ano, sinceramente. Mas é aquela coisa, né, gente? Que nem eu falei, eu me sinto confiante em relação a ela. Eu me sinto muito feliz em relação ao conforto mesmo de ver que eu tô estudando o que precisa ser estudado. Mas eu estou prestando vestibular pra medicina. E medicina é um negócio, assim, é bizarro. Tipo, uma questão te coloca 20 posições pra baixo, sabe? Então, apesar de eu ter saído de lá um pouco confiante, e depois que eu vi meu gabarito provisório, eu também fiquei meio, quem sabe dê pra passar, é um negócio assim meio, tipo, eu não gosto de me apegar à expectativa no geral, sabe? E aí também, tendo em vista que é medicina, eu de fato não me apego à expectativa. Então, eu tô feliz com o meu desempenho, mas eu tô tipo, ai senhor, seja o que o senhor quiser. Mas de fato eu fiquei feliz, porque tipo assim, apesar de eu não ter, nossa, gabaritei a prova, eu achei que eu acertei uma porcentagem bem boa da prova. Eu não gosto de expor o número de acertos, eu não acho que é saudável nem pra mim, nem pra quem tá assistindo. Mas eu gostei, sabe, da minha porcentagem de acertos. E também em relação a cada matéria, tipo, as matérias que eu errei, tipo, teve questões que eu errei, não foi assim, nossa, eu errei metade da prova, sabe? Ah, eu errei uma, errei duas questões disso. Obviamente que são, tipo, duas questões aqui, uma questão ali, outra questão ali, que vão somando e que podem te tirar da aprovação. Mas, de fato, tipo, eu tô tentando focar nessas coisas, assim, sabe? Em ver que o que eu podia ter feito, o que eu me esforcei em fazer, eu fiz bem feito. Então, tô me apegando a isso. E agora, em relação ao Unicentro, tem que esperar sair o gabarito definitivo pra ver se eles anularam alguma questão. Se anularam, tomara que anulem questões que eu errei pra eu ganhar ponto. Que geralmente eles anulam uma ou outra. Também tem que esperar a nota de redação, né? No site diz que o resultado sai a partir do dia 22 de novembro. Eu não acho que eles vão antecipar, mas vamos ver, né? É realmente esperar. E também eu tenho várias provas agora pra fazer, que começou, né? Enem, estaduais e tudo mais. Então fica mais tranquilo pra esperar o resultado com mais paciência, né? Bom, agora falando da Federal do Paraná. Eu nunca fui de focar na Federal do Paraná. Eu confesso pra vocês que, assim, eu sempre achei uma prova um pouco mais... Eu sempre tive medo da Federal do Paraná. E vou contar pra vocês que a concorrência da Federal do Paraná, ela sempre é menor do que as das estaduais. Acho que porque tem mais vagas e também a galera se assusta por ser federal e tem prova discursiva depois. Então eu acho que isso reduz um pouquinho a concorrência. Mas de fato eu nunca fui assim, tipo, o foco da minha vida é vestibular da Federal do Paraná. Mas eu sempre fiz. Foram poucos os anos em que eu não fiz Federal do Paraná. Até porque dá pra fazer em Guarapuava. E aí eu tento aproveitar essa oportunidade, sabe? Aí, de fato, na semana ali, pós-Unicentro, antes da Federal do Paraná, eu tentei focar bastante em humanas. Porque foram áreas, assim, foram matérias que eu não estudei ao longo do ano. Tipo, não que eu nunca não tinha mais estudado. Mas, como eu falei, eu foquei em segundo dia do Enem. E aí, de fato, deixei filosofia... Filosofia nem tanto, porque eu tava estudando pra Unicentro, né? Mas, tipo, história, geografia, que não caem na Unicentro... Eu, tipo, fazia muito tempo que eu não tava estudando. Então, eu foquei ali nessa semana pré-UFPR em revisar os conteúdos de história, geografia e tudo mais. Também a UFPR, além das obras literárias, ela também cobra obras de filosofia e sociologia pra você estudar. E aí eu tava estudando elas, eram 5 obras de filosofia e 4 de sociologia. Tipo,
Tipo, eu estudei assim, assistindo aula dos professores sobre, porque é impossível, tipo, na minha visão, é impossível você ler todas as coisas que eles pedem. Aqui, os vestibulares estaduais do Paraná, tipo, cada um pede quase 10, às vezes mais. Então é muita coisa, sabe? E também é muita coisa que às vezes é inútil a leitura integral. Às vezes você consegue tirar um proveito muito maior estudando sobre do que lendo, sabe? Aí nessa semana aí de Federal do Paraná eu também tava seguindo pelo feeling, mas tentando priorizar de fato história, geografia, filosofia e sociologia e matemática, né? Que eu também tinha medo da matemática da Federal. E assim, eu tava bem cansada mesmo. Então, segunda-feira, por exemplo, eu não estudei. Terça eu já estudei um pouquinho mais, assim, mas foi difícil pegar no tranco de novo, sabe? Eu acho que o primeiro vestibular do ano me cansou bastante, apesar de eu ter saído bem emocionalmente, fisicamente, eu fiquei bem cansada. E aí, como eu falei, eu tava bem nervosa pra Federal, sabe? Mas eu vi a importância da autoconfiança em relação ao que você fez ao longo do ano, sabe? Eu tava tentando sempre focar nisso, tipo assim, fica tranquilo que você estava estudando o que precisava, apesar de não ter sido o teu foco, você estudou bastante matemática, que vai te ajudar e tal. Então, eu tava focando nisso, sabe? E tava tentando também estudar o que eu conseguia pra Federal, tipo, história, geografia, e focar nisso, tipo, eu tô fazendo o que eu consigo fazer em relação a isso. Não é o ideal de passar, sei lá, 12 horas por dia estudando, estudar focado na UFPR, fazer todas as provas antigas da UFPR. Não. Só que, sinceramente, é muita coisa, gente. Tipo assim, pra quem presta vestibular aqui no estado, é muito bom que tem várias opções, mas ao mesmo tempo é muita coisa e é muita forma de abordagem diferente. Tipo, a UEPG, por exemplo, de Ponta Grossa, cobra coisas completamente diferentes que a UniOeste de Cascavel cobra, sabe? Então é muito discrepante. Então são muitas coisas, é muito variado. E aí eu tentei focar nisso, assim, sabe? De, tipo, me tranquilizar em relação a estou fazendo o que eu sinto que é melhor pra mim, o que eu sei que eu tenho mais dificuldade, que eu não estudei tanto ao longo desse ano e tudo mais, vou focar nisso. E aí também não tinha redação, não tem redação na primeira fase da UFPR, então me tranquilizou um pouco, sabe? Porque a UFPR é a primeira fase, são 90 questões das matérias ali, todas as matérias, e aí se você passar pra segunda fase, você faz redação e discursivas de 2 matérias, que no caso pra medicina é biologia e química. Eu fiquei bem feliz em relação à matemática e às naturezas também, eu achei que tava bem fazível a prova, sabe? E foi outro ponto de abraço ali pra mim em relação ao que eu fiz ao longo do ano, sabe? De ver que o que eu estudei, o que eu foquei ao longo do ano, eu consegui fazer. Então, eu fiquei muito feliz. Até em matemática, que eu tava com muito medo, porque eu achei a prova de matemática do ano passado bem difícil. Nossa, eu fiquei muito feliz, tipo, não tava difícil mesmo, assim, eu sabia fazer todas as questões. Então, fiquei bem feliz mesmo. Só que Humanas na Federal, eu acho que é conhecida por isso, a Humanas é um pouquinho mais chata. Não é que ela é difícil, ela é chata, ela é uma prova mais densa. As questões são muito maiores, as alternativas são muito maiores. Tem muita alternativa que faz sentido, sabe? Isso, tipo, me desanimou um pouco. Até em relação à filosofia e sociologia, que daí eles cobram só em relação às obras, eu errei algumas. Tipo, eu achei que tava meio cheio de pegadinhas, sabe? Mesmo pra mim que estudei as obras filosóficas e tal. Achei que tava bem, tipo, várias alternativas, assim, com... Tipo, pode ser isso, pode ser aquilo, depende do que você quer, entende? Enfim, mas eu fiz o que eu pude também. E aí depois eu tava corrigindo até, assim, eu saí da prova com uma sensação de, tipo, não fui tão bem em humanas. Mas depois eu fui corrigir e, tipo, não foi tão mal quanto eu imaginava, sabe? Errei uma ou outra e tal, mas, claro, na soma isso dá uma diferença depois, né? Mas a gente sempre acha que foi pior do que a gente realmente foi, né? Assim, ao longo desses dias aí, estudando pra Federal, eu tava tentando focar em conseguir passar pra segunda fase. Eu nunca passei pra segunda fase da Federal, e aí eu tava, tipo, tentando me motivar assim, não, vamos ver que a gente consegue passar pra segunda fase, daí depois é outros 500, a gente descobrir como é que faz as coisas. Mas, sabe, tipo, tentei focar nisso, mas assim, sinceramente, eu não sei, eu acho que eu não passo pra segunda fase, apesar de que eu fiquei ali numa diferença pouca
da nota de acertos que precisa para passar pelas minhas pesquisas, mas eu acho que eu não consigo passar. Vamos ver, seja o que Deus quiser. E aí, se eu passar para a segunda fase, como eu falei, é redação. A redação é um pouco diferente, são acho que 2 a 4 propostas de redação menores, com gêneros textuais um pouquinho diferentes, e também as discursivas de biologia e química. Tem que ir para Curitiba fazer, pelo que eu sei. Mas vamos ver, né? Tipo, seja o que Deus quiser. Eu realmente queria, eu queria ver que eu consegui passar pra segunda fase, sabe? Aquele micropasso em direção à aprovação. Enfim, mas vamos ver. Eu não tô com muita expectativa em relação a isso, mas seja o que Deus quiser. E aí os convocados para a segunda fase devem sair também lá perto na metade de novembro, provavelmente. Porque até onde eu sei, a segunda fase é no comecinho de dezembro. Então eu imagino que ali até o comecinho de novembro, ali, primeira, segunda semana de novembro, deve sair os convocados para a segunda fase. E gabarito definitivo também e tal. Bom, e aí agora eu voltei a focar pro Enem, né? Tô gravando esse vídeo na sexta-feira, antes do único domingo que não tem prova. Então, que dia que é hoje? Tô gravando esse vídeo dia 25 de outubro. Então, falta aí uma semana pro Enem. Já passou a primeira semana que faltava, depois da federal, e de agora eu tô indo pra semana realmente de véspera do primeiro dia do Enem. Então eu tô focando nisso, sabe? Nessa semana eu ainda estudei um pouquinho de matemática, química também, algumas coisas assim pro segundo dia, mas a minha ideia pra semana que vem é estudar só pro primeiro dia. E aí a gente tem os 2 dias do Enem e logo em seguida eu tenho o UEL pra fazer. E eu tô nervosa pra UEL, inclusive queria pedir se você já fez o UEL, se você quiser me deixar alguma dica em relação, porque eu nunca fiz o UEL, assim, tipo, já fiz uma prova ou outra, uma questão ou outra, assim, tipo, como simulado, mas eu nunca fiz o vestibular da UEL, sabe? E eu tô com medo. E tô com medo também porque a UEL, ela mudou o formato dela em relação às discursivas. Agora eu vou fazer a prova geral, né, de conhecimentos gerais, objetiva, no domingo, e na segunda já é a discursiva, que daí pega a redação, daí tem discursiva pra medicina, né, tem biologia, sociologia e português. E eu estou com medo, estou realmente com medo. Mas enfim, uma semana de cada vez, eu estou levando nisso, assim, sabe? Então nessa semana aí, pré-primeiro dia do Enem, eu vou focar no primeiro dia do Enem, na pré-segundo dia eu vou focar no segundo dia, e aí, pré-UEL, eu foco no que eu sinto, tipo, mais insegurança em relação ao UEL. Até porque, assim, a prova da Unicentro, de uns tempos pra cá, tem seguido padrões UEL. Acho que eles estão sendo feitas pela mesma banca que faz a UEL. E aí, então isso me deixa um pouco tranquila em relação a algumas matérias. Só que como eu falei pra vocês, o Unicentro não cai todas as matérias. Então, geografia, história, essas coisas que não caem no Unicentro, eu vou precisar estudar pra UEL, sabe? Enfim. E também as obras literárias da UEL, né? Que TDAH deixa tudo pra última hora. E também tem que viajar, eu tenho que ir pra Londrina fazer, é longe de Guarapuava. Mas, enfim. E aí também tô tentando pensar que o meu namorado vai estar de férias, daí a gente vai tirar uns diazinhos depois da UEL pra descansar. Que daí depois tem, acho que umas 2 semanas de descanso, e aí tem o EPG e o UniOeste. E daí acabou os vestibulares do ano. Então é tudo numa pancada só, sabe? Então, gente, conclusão. Eu tô feliz pela minha evolução, por ter visto como eu estudei ao longo desse ano e como foi eficaz. Isso me faz sentir mais segura em relação ao Enem mesmo. Também fiquei bem feliz de conseguir fazer 2 simulados, tipo, bem simulados mesmo, de vestibulares antes do Enem, né? Querendo ou não, mesmo que sejam provas diferentes. Eu fui lá, eu fiquei a tarde inteira lá fazendo, cansada, com a ansiedade, com o nervosismo, com o desconforto. Então foram 2 simulados feitos. Então fiquei feliz por essa oportunidade. Eu tô orando muito o ano inteiro por essa aprovação, porque de fato eu tô muito cansada. Eu tô cansada assim num nível de que eu não tô mais gostando das coisas que eu gostava. Eu tô muito cansada da rotina pré-vestibular. Eu precisava estudar coisas diferentes, sabe? Mudar a minha realidade. Mas eu tenho entendido também ao longo desse ano que tem muito mais envolvido. Eu me aproximei muito mais de Deus e eu tenho visto muito mais em relação ao propósito de Deus pra minha vida. Eu tenho enxergado as outras coisas da minha vida, sabe? E isso tem feito eu
entender também esse tempo aí de vestibular e tudo mais com outros olhos, com um olho um pouquinho mais ampliado, sabe? Eu tenho visto que muitas coisas acontecem simultaneamente, que não é só sobre a questão profissional e tal, mesmo que esse seja o foco da minha vida no momento, Deus também tem trabalhado em outras coisas na minha vida. E aí eu tô tentando aguçar os meus olhos pra isso, sabe? Enfim, então é isso, é esperar resultado. Eu vou atualizando vocês à medida do possível. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar teu like, que me ajuda muito na divulgação do canal. Se você é novo aqui no canal, eu faço vídeos sobre a minha rotina estudando pro vestibular sozinho em casa. Mostro bem a minha realidade mesmo de estudos, cuidado de casa, tentativa de ser saudável, ir pra academia e tudo mais. De um jeito bem realista mesmo. Então, se você gosta dessas coisas, nunca viu meus vlogs, que é a maioria aqui no canal, fica à vontade para dar uma assistida. E se você gostar, fica por aqui, se inscreve e ativa o sininho para você receber notificação sempre que eu mandar vídeo novo. Apesar de eu estar mais sumida nas últimas semanas por conta de véspera, se você quiser me acompanhar lá no Instagram, eu tento postar stories em tempo real ali mesmo dos meus estudos, da minha rotina, para também ter essa proximidade com vocês ao longo dos dias. Então é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Desculpa os barulhos, os passarinhos estão fazendo uma orquestra hoje, mas é isso, não podia deixar de atualizar vocês a respeito da prova, porque vocês me acompanharam até aqui e eu queria realmente dividir isso com vocês. Enfim, então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!